Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um momento de meditação, de reflexão bíblica, porque nós refletimos na Escritura Sagrada. E meditação cristã, porque nós falamos da pessoa de Jesus Cristo. Eu quero convidar você também a vir comigo nessa reflexão, nessa meditação, um momento que nós podemos falar das coisas de Deus e mergulharmos profundamente. Então, quero convidar você a vir comigo nesse mergulho, para que a gente possa compreender e entender um pouco mais as coisas que são concernentes a Deus. E para falar comigo aqui sobre princípios aplicados na vida, no trabalho, no casamento, na vida religiosa como cristão, eu trouxe uma pessoa, eu estou muito feliz dele estar aqui comigo, o Kleber Malaquias. Pastor Kleber, seja bem-vindo a esse momento. Muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Estou feliz de estar junto aqui com você. Estamos aqui colhendo primícias, né? Verdade. Estamos falando sobre isso. Muito bom, muito bacana. E quando a gente fala de princípios aplicados, o que vem à sua mente? Princípio é tudo aquilo que, independente da cultura, da era, do momento, ele não muda. Ele pode ser aplicado por qualquer pessoa. Certo. Então, o princípio que nós aplicamos aqui no Brasil é o mesmo que pode ser aplicado lá na África, pode ser aplicado na Ásia, qualquer continente, em qualquer era. E, falando de como cristão, existem os princípios bíblicos, que também são imutáveis, transcendem eras, culturas, e, obviamente, todo princípio bíblico vai apontar, no caso, no final, para Cristo. Que legal. E esse é o nosso assunto. Nosso assunto é Jesus Cristo. Nós vamos falar, meditar, refletir, e, de alguma forma, eu particularmente desejo que, quando você ouvir e acompanhar essa entrevista, esse bate-papo, esse momento que nós estamos aqui reunidos, isso de alguma forma também toque o seu coração, e desejo que de alguma forma isso faça você reavaliar alguma área da sua vida. Esse é um convite e ao mesmo tempo um pedido de permissão, que você abra. E falando em abrir, a gente vai falar bastante sobre chaves, né? Vamos falar sobre chaves, vamos entregar algumas chaves. Com certeza. Quero tirar isso, né? Aproveitar esse momento que estamos juntos. O pastor Kleber, ele também tem o Instagram, depois a gente vai colocar aqui no descritivo. E também tem uma empresa que chama, um instituto, Kadima. Ele oferece cursos, treinamentos na área bíblica. É isso. E falando em etnias, falando em outros países, você passou por um lugar, além de Israel, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas teve um lugar que você estava comentando comigo um pouquinho antes de começar a entrevista aqui, esse nosso bate-papo. Você falou a respeito de Trinidad e Tobago. Isso. Ali você adquiriu uma experiência. Por que foi importante essa passagem nesse local para você? Foi importante porque Trinidad e Tobago foi onde eu vivi a minha primeira experiência de missões transculturais. Naquele momento em que eu fui para Trinidad, eu ainda estava estudando no Seminário Batista. Certo. E nesse momento que eu fui, obviamente em todo seminário teológico você tem essa matéria de missiologia. Certo. E questão de missões transculturais. Eu nunca tinha até então tido essa experiência. E por uma experiência espiritual, vamos dizer assim, Trinidad e Tobago foi a nação. E aí foi muito bom, quase 3 meses eu fiquei lá. E interessante a questão, uma experiência bem interessante, quando estávamos comendo, por exemplo, numa casa lá, e aí eu comendo aquela carne, eu falei assim, nossa, que diferente, né? Achei bacana esse... O que é isso? Não, é iguana. A gente acabou de caçar, então naquele momento tinha muito disso. O pessoal ia, pegava iguana, preparava já para servir. Então a questão da gastronomia, então, essa experiência gastronômica me despertou em ter esse interesse de todo lugar, seja cidade, país, independente, dentro ou fora do Brasil,
uma das primeiras coisas que quando eu chego num ambiente novo, experimentar é a gastronomia local. Legal. Por quê? Por causa de um princípio bíblico. Porque quando nós falamos de comida, a Bíblia nos ensina isso desde Gênesis e vai tendo seus desdobramentos. Então, tudo isso eu fui aplicando, tanto biblicamente falando, como na minha vida pessoal, na espiritualidade. Por isso que hoje você ganha o direito de falar com tanta intensidade, né? Qual foi o maior desafio para você nesse período, nesses 3 meses lá em Trinidad e Tobago? Foi o choque cultural. Choque cultural. O choque cultural foi muito grande, porque... Já tinha mais ou menos 20 anos. 20, 21 anos, por aí. O choque cultural porque aqui no Brasil, por mais que o Brasil seja gigante, você sai de um estado para o outro, você tem alguns costumes diferentes de um estado para o outro. Verdade. Mas ainda assim você sabe lidar, consegue lidar por ser Brasil. Sim. A mente brasileira, a mentalidade. mentalidade. Que é brasileiro, você também consegue. De uma forma mais aceito, né? Exato. E lá o choque cultural foi muito grande. Primeiro pela língua. Né? O inglês deles é um inglês britânico muito forte, né? Local. Então, a dificuldade de compreensão começou por aí. E também o comportamento, o trato de um para com o outro era muito diferente. Hoje, no Brasil, quando a gente vai falar na questão assim, vou ser sincero com você, tem os extremos. Existe a sinceridade polida que não é sinceridade, é aquela coisa massageada, não tão transparente, mas tem aquela coisa assim, comigo, aqui eu falo mesmo. Francamente, né? Aqui eu falo a verdade. Mas, na verdade, assim, ele fala uma verdade, mas carregada de julgamento. Na verdade, só expondo feridas que ele mesmo carrega. Então, a gente acaba indo para os extremos. Lá, não. Eu vivi isso da pessoa ser realmente sincera, com muita naturalidade, só que muitas coisas assim eram um choque. Por exemplo, às vezes você está numa casa, aí, né, fala, aguarda um pouquinho, fulano vai chegar. E, às vezes, você está olhando fotos, às vezes vê um utensílio, às vezes você vai pegar e a pessoa te corrigir ali, mas uma correção tranquila, natural, que para eles é normal. Faz parte vida deles. E assim, a gente já fica, nossa, né? Se fosse aqui no Brasil, nossa, sem educação, assim? Que grosseria. Mas não. É normal. Não é teu, não mexa, né? Você encontrou brasileiros lá? Encontrei brasileiros e... Você foi já esperando essas pessoas ou você acabou encontrando? Não, acabei encontrando lá. Eu fui realmente com o objetivo de fazer missões transculturais e aperfeiçoar meu inglês. E você também teve uma passagem de mais ou menos 1 ano em Israel? Em Israel, em 2013. O que você tira de, assim, extrai de bom lá, assim, se fosse resumir em poucas palavras? A minha leitura bíblica, ela foi completamente transformada. De modo bem enfático, quando nós lemos alguns textos, a gente vê nos textos comportamentos. E os fariseus falaram isso, e os judeus disseram isso, né, fizeram assim. E às vezes nós lendo, a gente acaba lendo dentro de um mapa brasileiro. Então a gente tem uma contemporâneo agora. Uma interpretação abrasileirada contemporânea. Nossa. Ao morar lá, convivendo, porque uma coisa é você ir para Israel num turismo. Certo. É tudo mil maravilhas. Sim, você é direcionado, conduzido. Agora, conviver com o judeu é muito delicado. É muito delicado. Então, a minha leitura bíblica, ela foi completamente transformada, e esse contato com esses princípios milenares também transformou completamente a minha vida. Então, isso que trouxe essa bagagem para você quando você fala de princípios. Exato. Poderíamos dizer que você ficou imerso dentro das escrituras quando a gente fala desse ambiente cultural? Exato. Você já tinha lido as escrituras, aí lá você... Eu tenho uma fala que diz assim, uns leem as escrituras, outros caminham por ela. Olha só. Então eu tive essa oportunidade de caminhar pelas escrituras mesmo. Falando em ler e caminhar, vamos ler um texto, uma parte. Vamos ler em Mateus. Mateus, eu estou com a versão NVI. Vamos ler Mateus capítulo 4, no versículo 19.
Melhor, vamos ler no 23, a partir do 23. Aqui o título está assim: Jesus ensina o povo e cura os doentes. Então, capítulo 4, versículo 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui e a gente daí vai falando sobre os Podemos princípios. fazer uma segunda leitura? Podemos. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 9, Capítulo 9, verso 35. 9, 35. 35. Poucos são os trabalhadores? Pode ler. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Só até aí. É apenas para reforçar esse resumo da pessoa e ministério de Cristo. Uhum. Que interessante, né? Quando Jesus, ele não tem tempo a perder, né? O ministério dele, se a gente pudesse falar em 3 anos e meio ali, a partir do batismo, só para a gente criar um contexto, a partir do batismo até esses momentos, então ele não podia perder tempo. Então ele percorria e ensinava onde? Nas sinagogas, onde era apto. O povo parava, os judeus paravam para ouvir os livros, o Pentateuco, os Salmos, os profetas. E ele lia, ensinava, e aí falando desse reino, do novo reino, que é o reino de Deus, o reino do Pai. E aí, claro, como estava na profecia, curar enfermos, leprosos, todos esses que iam se chegando, ele também fazia essa parte. Mas a atividade fim dele não era essa. E é muito interessante ler, você sugeriu da gente ler os 2 textos, os 2 reforçam muito, muito bem, muito claramente 3 pontos, né? Exato. 3 pontos que podemos dizer assim, de uma forma sucinta, resumida, qual foi a principal forma que Jesus atuou aqui. Exatamente. Então fala um pouquinho para nós que estamos... Inclusive, esse é um dos pontos que eu trato com bastante detalhes no meu livro. Estou prestes a lançar esse livro com o título Cristo que Venceu. Quando falamos de Cristo, precisamos ter, então, uma abordagem da pessoa e obra de Cristo. Certo. E quando falamos da pessoa e obra de Cristo, é algo muito vasto, algo muito gigantesco, são muitas coisas. Mas se pudéssemos resumir tudo isso, se pudéssemos, de uma maneira sucinta, resumir a pessoa e obra de Cristo Jesus, os evangelhos nos mostram esses 3 principais pontos. O ensino da palavra, o ensino das escrituras, a pregação do evangelho do reino e a cura dos enfermos. Consequentemente, os textos já nos explicam que ensinar não é o mesmo que pregar, pelo menos não na prática. É importante destacar isso e dar uma ênfase aqui, porque tem gente que confunde, ensinar é pregar, e pregar é ensinar. Pode ser que numa pregação, num sermão, você pode tenha ensinar um ensino, mas é importante entender que são assuntos distintos. Ainda que caminham de mãos juntas, sim, mas na prática são assuntos distintos. Então, nas sinagogas, era um ambiente de ensino, um ambiente de discussão ali teológica. Inclusive, é muito interessante ver uma discussão rabínica em Israel, que a sensação que às vezes você tem é que eles estão brigando. Porque o judeu ele é muito intenso. Então, às vezes, está numa discussão do Rumash, da Guemará, que são livros judaicos, e na explicação eles são intensos. E eles falam,
quem está de fora fala, meu Deus, quanta brutalidade, né? Mas não, eles ensinam de maneira muito intensa. E eles batem na mesa e apontam o dedo, mas é um jeito natural deles de ensinar. Então essa é uma discussão. Sim. Agora, a pregação, ela acontece no dia a dia, no cotidiano. Essa pregação do evangelho do reino é evangelho. Boa notícia. A boa notícia do reino. Então, qual é a boa notícia do reino? Que uma vez que a humanidade estava condenada, Deus então enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas tivesse o quê? A vida eterna. Então, a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, essa é uma boa notícia, que o mundo jaz no maligno, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o maligno. Condenado. Exato. Já tinha criado um abismo, né, entre o ser humano e Exato. Então ele veio trazer essa boa notícia, né? Ele é a boa notícia. Há uma boa notícia que vai tirar esse abismo. Exatamente. E assim, a gente vive num mundo hoje muito conturbado, num mundo de muitos desafios. Mas dentro dessa boa notícia também contém, há um reino que será revelado, estabelecido na Terra, que nós chamamos de um reino vindouro. Sim. Então, uma vez que vai ser estabelecido, todo choro, toda lágrima vai cessar, toda tristeza vai cessar, esses desafios cessarão e viveremos completamente para Ele. Então, essa é a boa notícia, a esperança. Enquanto isso acontece, o pregar é o indo, né? É indo. A gente lê nas escrituras, algumas versões trazem como ide, mas se a gente for na raiz, tem mais a ver com indo, né? Andando, caminhando, exato, vivendo, sendo. No dia a dia. No dia a dia. E nós estamos falando de princípios, nós estamos falando de aplicações, e eu gostaria de entrar um pouquinho mais em alianças. Eu sei que é um assunto que você gosta bastante, que ferve o seu coração em falar sobre isso. Quando nós estamos falando de princípios judaicos, alguns, quando ouvem essa palavra judaicos, já arranha o ouvido religioso, ou o ouvido do crente. Tem muito crente vendo nós aqui. Exato. Então, a hora que fala princípios judaicos, que é isso? É isso, vamos falar sobre isso um pouquinho, vamos explorar esses princípios judaicos, falando disso, e a sua aplicação através da aliança. Eu gostaria que você, ao falar, já o que vier à sua mente, no seu coração, a respeito de chaves, que eu sei que você fala de governança, você fala que é governo, né? Você cita alguns pontos assim. Então pode falar para nós, fica à vontade, pastor. Eu sei que você já atua há 8 anos, é casado há 8 anos também, já atua em várias regiões do Brasil também, hoje está em Arapongas, né? Isso. Tem uma comunidade evangélica ali que você cuida. Então, eu particularmente quero te ouvir. E convido quem estiver nos ouvindo aqui também a ouvir o pastor Kleber Malaquias. Diga para nós, esses princípios judaicos aplicados através dessa aliança, não sei se eu estou falando a pronúncia certa, fala para nós. Bom, primeiro ponto, que independente da maneira em que você crê e aplica o cristianismo, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, nós temos um denominador comum. O denominador comum que temos é a Bíblia Sagrada. É de Gênesis a Apocalipse. Então, como cristãos, nós cremos na Bíblia, né, que vai de Gênesis a Apocalipse. Tendo, então, esse denominador comum como ponto de partida e chave e caminho para a nossa fé cristã e a aplicação da mesma, eu preciso aqui elucidar uma chave muito poderosa. Porque a Bíblia começa com o primeiro livro chamado Gênesis, e primeiro capítulo, primeiro versículo se diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós pegamos esse versículo no seu idioma original, em que ele foi escrito, no hebraico, nós temos essa primeira palavra, no princípio, no hebraico, Bereshit. Temos essa primeira letra, que em hebraico é Beit. Então, que equivale à letra B para nós. Nós vemos a última letra da Bíblia, lá em Apocalipse 22,
no versículo 21. Então a última palavra que aparece lá é amém. E olha que interessante, por incrível que pareça, amém é a palavra hebraica mais conhecida de todos os povos, línguas e nações. Amém é a palavra hebraica mais conhecida de todos. Todas as religiões. Precisamos parar para pensar nisso, né? Que amém não é uma palavra brasileira ou americana. É uma palavra hebraica. E que não traduziram, né? E é um acrônimo, na verdade, né? Para eles é um acrônimo, né? Assim então, como nos Estados Unidos o MEDA é um acrônimo, né? É um acrônimo de junção de uma falsa distorção da verdade, é a junção dessas palavras. O amém para eles é um acrônimo também. Exato. Fala para nós, legal isso. Porque amém, dentro dessas siglas, se diz El Melech Ne'eman, que traduzindo significa Deus Rei Fiel. Então, essa palavra amém, ela termina, para nós brasileiros, aqui no Brasil, infelizmente na nossa Bíblia foi transliterado com um final de M de Maria. Mas na verdade amém termina com N de navio, El Melech Ne'eman. Então, a última letra da Bíblia é um N, a letra Nun. Então, a primeira letra você tem Beit, B, e a última letra da Bíblia você tem Nun, N. Quando você junta essas duas letras hebraicas, Beit e Nun, dá a palavra Ben, que traduzindo, filho. Por exemplo, um dos meus filhos se chama Benjamin, em hebraico Benyamin, filho da mão direita, filho da minha destra, filho da bênção, filho da minha força. Então, o resumo desse denominador comum, o assunto central da Bíblia é o Filho, é Cristo. Então, qualquer princípio que a gente possa mencionar aqui, se estiver fora da centralidade de Cristo, então já está fora do propósito central da Bíblia Sagrada. Então, nosso objetivo aqui é simplesmente revelar o Cristo que está dentro das Escrituras, que está dentro de cada princípio. Então, esses princípios que alguns vão chamar de milenares, outros judaicos, na verdade são princípios que nascem a partir da Bíblia, que são aplicados principalmente pelos judeus. Por isso esse costume de dizer princípios judaicos, né? Porque são aplicados basicamente por eles, né? Mas que podem ser aplicados por nós sem problema algum na nova aliança, né? Sem ferir o sacrifício de Jesus na cruz. Hoje no Brasil tem esses dois extremos, né? O extremo do cristão que ama Israel, ama os judeus, mas acaba indo por uma questão de vai judaizando a igreja, né? E, por um outro lado, nós temos um outro extremo, que são cristãos que podemos até dizer antissemitas, que não amam Israel, odeiam Israel, detestam. Quando fala de judeus, não, Deus substituiu Israel pela a igreja. Todo povo, toda geração. E acaba... Como se fosse a raça mesmo. Criando essa inimizade que, na verdade, não existe. Nós somos enxertados, né, enquanto igreja, a Israel. Então, o nosso objetivo é realmente trazer esse equilíbrio entre esses dois povos que, pela cruz, diz Efésios, se tornou um só, uma só nação. Paulo, ele, sendo um judeu, ele pregando, sendo apóstolo dos gentios, ele tentou, de várias formas, ele fez isso, né? Ele fez isso, mostrando esse equilíbrio. E a ponto de dar o exemplo da oliveira brava, da enxertada, tirando aqueles galhos, e a que era cultivada, foram arrancados, e para que eles não se sentirem orgulhosos, e era para temer, né? Quer dizer, ter um respeito nisso, porque se ele enxertou uma que era brava, ele poderia enxertar de volta a que era cultivada. Então, assim, não fiquem achando isso ou aquilo. Foquem no Filho. Olhem para o Filho, olhem para Jesus Cristo, que é o que você mencionou, a primeira e a última letra das Escrituras Sagradas. Para mim isso é novo, né? Eu estou aprendendo aqui, entendi. Você mostrou isso, é bem interessante. E quando esse Filho se revela, e uma das formas dele se revelar foi numa sinagoga, que foi na terra que ele estava, que é onde ele viveu,
na região da Galileia, em Nazaré. Então, nessa sinagoga que todos conheciam ele, porque ele era menino, cresceu ali. Então, ele se levanta e diz, né? Ele lê aquela parte da escritura de Isaías, fica em silêncio, volta, senta, todo mundo fica olhando para ele, os olhos fitos nele, como diz alguma tradução, e ele fala, hoje se cumpriu. E aí, eles veem que tem alguma coisa diferente ali, mas de repente vem o lado humano de novo, né? Esse não é o filho do carpinteiro? Não é possível. E aí começam a criar um tumulto ali. Você estava falando, se hoje eles têm essa energia, né, de falar e não estão brigando, imagina quando eles quiseram Meu precipitar Deus, Jesus. meu E eles Deus. foram tirando ele. Era uma gritaria. Aproveitando aqui, eu tive uma oportunidade de estar lá em Israel e teve um momento que a gente chegou num hotel. A gente chegou em Jerusalém. A gente estava sul da Judéia, ali Mar Morto, a gente foi subindo, passamos direto, fomos para o norte, chegamos na região de Nazaré, passamos toda aquela região, e depois nós fomos para o centro, a gente deixou por último Jerusalém. Quando a gente chegou em Jerusalém, já era mais tardezinha da noite, todo mundo cansado, né? E aí nós fomos ali pro hotel, e o guia, ele é de lá, só que ele fala em português bem, porque a mãe dele é brasileira. E aí ele começou a falar com o pessoal do hotel, aí chamaram o responsável do hotel, e ali eu tinha certeza que eles iam se pegar nas vias de fato, fisicamente. E aí nós perguntamos para ele, vocês estão brigando? Ele, não, nós estamos conversando. Não é possível, não é Desse jeito. possível. Não, eles pareciam que eles iam se pegar a qualquer momento, Eles são cair no intensos. chão. Eles são intensos. Agora, voltando para o momento lá, quando eles realmente queriam pegar Jesus, que Jesus começou a ensinar nas sinagogas, né? Então ele estava ensinando, revelando que ele era esse filho da Bíblia. Toda a escritura que não tinha ainda o Novo Testamento estava sendo escrito ali, né? Meu Deus, imagina eles gritando, empurrando, levando eles para esse monte da precipitação. Eu estive lá também, eles foram caminhando, né? Passaram assim, então eles vão subindo até chegar nesse monte da precipitação, que no monte da precipitação a gente avista um vale. Esse vale é a coisa mais linda. Para mim foi um dos momentos mais importantes para mim. Eu estive lá e vi, está muito na minha memória fotográfica aqui, o Monte Tabor, os montes ali onde Saul, onde Elias teve, a viúva de Naim, a Sunamita, mulher de Sunem. Tanta coisa aconteceu ali, ó, me arrepia aqui de lembrar e ver esse momento, porque eu estou indo lá agora. Mas o contexto de Jesus ensinando na sinagoga e sendo levado com esses gritos, gente, é impossível assim, a gente não pensar como que começou esse ministério dele. E ele disse uma das frases, se não me engano, foi nesse contexto, ali, ele falou que o profeta não tinha honra não era bem recebido, não tinha honra na sua própria, a não ser na sua própria pátria, né? Quer dizer, santo de casa não faz milagre, né? Em outras palavras, né? Ele não tinha honra na sua própria pátria. Ele disse isso para eles. Eles, claro, eles iam ficando cada vez mais raivosos, né? Então, essa raiva, essa indignação deles não aceitarem Cristo, acabou impregnando, 2000 anos depois, a gente achar que todos então são excluídos. Todos tentaram precipitar ele, todos colocaram ele na cruz. Não é bem assim. Né? Então, vamos voltando aí nos princípios judaizantes. Qual que foi o propósito da Bíblia? Esse que você começou, né, falando. Qual que é o propósito da Bíblia? O propósito central da Bíblia é revelar Cristo. O Filho. Revelar Cristo. E no processo de revelar a Cristo, uma vez que nós aplicamos os princípios que a Bíblia ensina, nós vamos sendo transformados. Certo. E qual é o objetivo dessa transformação diária, de glória em glória? Certo. No final, nós nos tornarmos como Cristo. Então, se eu te perguntasse agora, qual o nosso propósito como cristão? Nos tornarmos como Cristo. E qual o propósito da igreja, da comunidade igreja? Revelar a Cristo. Por incrível que pareça, porque Efésios vai nos mostrar a carta do apóstolo Paulo aos Efésios.
é, para mim, a carta mais profunda no que diz respeito a propósito soberano de Deus para com a igreja. Então, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né, nesses 6 capítulos, ele vai nos mostrar que a igreja é o corpo de Cristo. E ele é o cabeça dessa igreja. Ele é o cabeça desse corpo. Então, uma vez que a igreja é o corpo de Cristo, o objetivo central da igreja é revelar o cabeça, que é Cristo. Então, no que diz respeito a essa revelação do propósito soberano de Deus em relação à igreja, Efésios, na minha opinião, é a carta mais profunda do apóstolo Paulo. Em apenas 6 capítulos. Em apenas 6 capítulos. Em paralelo a Efésios, nós temos o que também é a carta, depois de Efésios, na minha opinião, a mais profunda do apóstolo Paulo, que é Hebreus. Eu sei que, né, na teologia tem essa discussão, mas eu já fiz essa defesa de tese, essa questão mostrando que o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Hebreus, inclusive dentro do Instituto Kadima tem uma aula falando só sobre isso, sem utilizar livros extrabíblicos, sem utilizar comentários. A Bíblia, provando a Bíblia. Eu tive um professor que ele tinha essa máxima dentro da hermenêutica e ele falava muito isso constantemente e aí eu peguei isso para mim. Ele dizia, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Sim. E estudando acerca de Hebreus, né, dentro desse contexto, sendo Paulo o autor, ficou para mim claro e evidente que a Bíblia, de fato, explica a Bíblia. Em Hebreus, Paulo vai nos revelar justamente essa questão das alianças. A aliança que Deus fez com o povo de Israel através de Moisés e a aliança de Deus com a igreja através de Cristo. Então, quando ele faz essas comparações das alianças, então você vê essa profundidade e o papel das alianças. Você vê o papel de cada aliança, mas também a aplicação e objetivo de cada aliança. Por exemplo? Na antiga aliança, Paulo vai nos falar, por exemplo, no capítulo 9, no capítulo 10, em que ele vai fazendo esses desdobramentos, um assunto simples acerca da salvação. Naquele tempo, na antiga aliança, para que alguém fosse salvo, era feito o sacrifício de animais, pelo menos uma vez ao ano, no Yom Kippur e aquela coisa toda. Uma vez que a pessoa levava o animal, sacrificava, o sacerdote apresentava, e no Yom Kippur entrava dentro do Santo dos Santos, e quando a Shekhinah do Eterno se manifestava, o povo entendia, fomos aceitos, fomos perdoados. Só que Paulo vai dizer, todo ano era feito isso. Todo ano tinha que... O que prova que os bodes, o sacrifício de bodes, os animais, os touros, as ovelhas, não eram suficientes, não eram sacrifícios perfeitos. Mas aí ele diz, e Cristo, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele fez esse sacrifício uma única vez por todas. Então, comparando essas alianças, a nova aliança ela é extremamente mais elevada, porque esse sacrifício de Jesus foi feito uma única vez por todas, inclusive até o presente momento. Se alguém olhar, entender esse sacrifício de Jesus na cruz, aceitar isso, crer que ele é o Messias, o Filho de Deus, ele é salvo. Sim, verdade. Então, não precisa vir um Jesus de novo, né? Nascer e tudo Por isso mais. que Paulo fala, não é pelas obras, quer dizer, não adianta vocês cumprirem as leis, todas aquelas normas, 613, não adianta vocês sacrificarem animais, sacrificar o próprio corpo, não adianta fazer isso. Tudo isso é obra sua, que a obra é de Deus a partir do próprio Filho. Exato. Sacrificado, puro. O nosso ponto de partida, Juliano, nosso ponto de partida em qualquer coisa na nossa fé precisa ser a cruz, o Filho, o Cristo morto e ressurreto. Sim. Porque Paulo também vai dizer, se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Então, aí que entra alguns conflitos de obras, nossa,
com a fé. Paulo deixa bem pontualmente, ele desempata algumas pessoas que acham que precisa fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Como você disse, é salvo. Né? Você está afirmando, e nós estamos afirmando isso. É salvo quando você crê nesse processo. Que processo? Cruz, ressurreição. Claro, a gente está resumindo em... Estamos pegando 2 pontos no meio. Né? A gente está pegando 2 pontos importantes. Porque imagina aquele momento lá, Jesus conversando com seus apóstolos e dizendo, eu quero que vocês fiquem tranquilos, não turbem o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E ele vai conversando com eles. E aí ele chega num momento que ele fala, eu vim do Pai, eu vou voltar para ele. Aí ele faz uma comparação. Um momento vocês vão ficar tristes, mas depois vocês vão se alegrar. É igual uma mulher que está prestes a ganhar um filho. Ela chora, ela sente as dores do parto. Mas depois, quando o filho vem para o colo dela, ela se alegra. Então, por isso tudo que eu estou falando para vocês tenham paz em mim nessa parte. Porque eu estou falando algo que vai deixar vocês tranquilos. No mundo aí, vocês vão ter aflições. Quer dizer, ele estava falando dentro daquele contexto. Vocês vão sofrer agora, já, daqui a pouco. Mas fiquem firmes, se animem, se encham de coragem. Tem um bom ânimo. Que é o ânimo, né, que vem da alma, né? Tem um bom ânimo, fique aí. Eu venci o mundo. Quer dizer, acabou. Vou passar por um processo de parto agora, com a mulher, ele mesmo deu exemplo, né? Mas é o processo, o marido sai com a esposa para ir para o hospital, com a sacola, com a bolsa, com as coisas, falando do nosso contexto hoje. Tem uma certa tensão, mas já venceu os 9 meses, ou aquele período, né? Tá pronto, o neném vai nascer. Agora a preocupação é se o neném vai nascer vivo, com saúde. Cristo estava dizendo para eles, fiquem tranquilos, eu vou voltar. Forte. Já vou nascer vivo de volta, né? O Pai vai me ressuscitar. E aí ele vai para todo o processo, Monte das Oliveiras, espremido, né? Chora não. O suor transforma-se, chora também, não é possível, né? Que ele não... O suor se transformou em sangue, 3 vezes orando, chamando a atenção deles. Mas ele disse, vocês vão se dispersar. Eu sei, eu já estou avisando vocês. Nessa hora vocês vão dispersar. Eu estou trazendo isso para o nosso contexto aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, porque a gente está mergulhando, a gente está indo mais fundo, né? A gente está indo mais fundo. Quando Jesus se coloca a ensinar nas sinagogas, a pregar essa boa nova, dando exemplo das crianças, deixa eles vir a mim, é deles o reino. Então ele ensina o tempo todo por parábolas. Levante os olhos, a gente leu aqui na outra parte, né? Levante os olhos, vejam. Tá tudo branquinho já. Então ele vai dizendo, tá pronto, vai acontecer, esse parto vai acontecer. E Paulo vem alguns anos depois e diz para nós, e ele fala para nós aqui, a Bíblia fala para nós, é através da fé na cruz, mas principalmente na ressurreição. Porque se nós não cremos na ressurreição, a fé a gente pode jogar 2000 anos aí para trás, para fora, não faz sentido tudo isso. É lindo, daí fica lindo, maravilhoso, né? Um grande conto. Exatamente. Mas por que isso movimenta e movimentou todos esses 2000 anos? Por que através desse novo evangelho pessoas são transformadas, pessoas saem de lugares que a gente não consegue nem imaginar, pessoas são transformadas de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro, no casamento, no trabalho, com os irmãos em casa, com os irmãos na sociedade. Isso só é possível porque existe um poder por trás. Exato. Né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse poder, quero que você fale um pouco mais sobre a governança, o poder de você fala 3 palavras, governar, reinar e cumprir o propósito. Fala para nós dessas três pontos. São bases do cumprimento do propósito soberano, né? Porque, pensa bem, o objetivo, o propósito desse copo, ele foi criado com um propósito, de conter líquido.
água, suco, enfim, vitamina, mas esse é o objetivo, o propósito pelo qual ele foi criado. Mas poderíamos, Juliano, muito bem, pegar aqui 500 copos desse e começar a colocar nas prateleiras, pendurar, colocar como decoração. Poxa, uma sala, né, de copos. Pô, que maneiro! Copo pendurado, aí coloca uma lâmpada dentro, pendura. Dá para fazer. Mas quem criou o copo? O criou para esse propósito? Certamente que não. Mas funciona. Se a gente fizer uma decoração só de copos aqui, funciona, não funciona? Sim. Pega um bom arquiteto, um cara inovador aí, vamos fazer. Mas aí está provado que o fato de estar funcionando não significa ter a aprovação do Criador. Perfeito. E na vida cristã é a mesma coisa. Talvez, Juliano, alguns estão funcionando em algumas áreas, sejam eclesiásticas e da vida comum, como um todo, tendo essa percepção de que está sendo aprovado por Deus. Mas não é porque funciona, significa ter a aprovação de Deus. Então, quando Deus cria o homem, nós temos esse relato em Gênesis 1:26, ele diz, e disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, significando, então, que Deus tem uma imagem. Óbvio que não vamos entrar nisso aqui agora, mas se ele diz nossa imagem, significa, então, que há uma imagem. Ainda que alguém possa já citar João 4:24. A Deus é espírito, então, como que Deus, sendo espírito, ele tem uma imagem? Mas aí, se a gente for Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, fala dizer, Cristo, Filho, é a perfeita imagem do Deus invisível. Então, pronto. Então ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme, tendo a forma da nossa semelhança. Certo. Então nós temos aqui 2 pontos, imagem e semelhança. Quando eu olho para o espelho, eu vejo a minha imagem sendo refletida. Então, eu me vejo ali. Então, há uma imagem que eu preciso refletir, há uma imagem que precisa ser expressada. E semelhança fala de atributos e virtudes. Perfeito. Quando eu olho para os meus filhos, tem coisas no Benjamin, mais velho, que ele é semelhante a mim. Tem coisas que eu olho para o Tito, mais novo, tem coisas que ele é semelhante a mim. Mas tem coisas que o Tito é semelhante à mãe, no comportamento, né, nas expressões. Então, essa semelhança fala de atributos e virtudes. Certo. Então, Deus cria o homem, a imagem, conforme a semelhança. É importante dar essa ênfase, porque na hora de citar o texto, a gente fala o homem foi criado à imagem e semelhança. Não, foi a imagem conforme a semelhança. Sim. Ponto. E essa imagem e semelhança, conforme a semelhança, que vai dizer da expressão e representação, é essa maneira prática que a gente aplica a Gênesis 1:26. Então, imagem é para expressar, semelhança é para representar. Então, quando você lê o texto de Gênesis 1:26, ele diz assim, ó, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, ele tá dizendo o seguinte, nós vamos criar o homem. Para quê? Dominar, governar. Para governar sobre a terra. Mas essa é a grande pergunta. Qual é a maneira de fazer isso? O como? Aí você chegou num ponto maravilhoso. Sabemos pelo texto o que o homem precisa fazer. Dominar sobre a terra. Agora, como? Que é a grande questão. Que aí tem algumas pessoas que acham que dominar é sobrepor a tudo, né? Com vara de ferro. Essas maluquices não. Na verdade, você exerce reino, porque esse domínio está muito ligado a Romanos 5:17, onde ele vai dizer, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então, domínio está intimamente ligado, na nova aliança, a reino. A reinar em vida e reinar depois com Cristo durante os 1000 anos, no milênio, e assim por toda a eternidade. Então, o como é que é extremamente importante para nós. E como você exerce esse domínio? Como você reina em vida? Aí a gente entra de novo no imagem conforme a semelhança. Se imagem está relacionado a expressão e semelhança
está relacionado à representação, logo quando eu expresso a Deus, quando eu expresso a Cristo, quando eu represento a Cristo, eu consigo exercer reino na terra. Perfeito. Então, o como é expressando a Cristo e representando a Ele. Essa é a maneira de dominar sobre a terra, que não tem a ver com essa, como alguns falam, até de modo um tanto quanto equivocado, trazendo um peso muito grande em quem quer dominar sobre a terra e um peso de quem está debaixo desse que quer dominar sobre a terra. Que isso foi dado ao homem, né? Ao ser humano. Ao ser humano. Ao Adam, né? Adamar, da terra. Exato. Então, dominar sobre a terra, como propósito, outro, né? como propósito central, é isso. É expressar a Cristo e representar a Cristo. E falando dele, nós estamos falando da caridade, nós estamos falando do amor. Né? Porque aí tira toda essa arrogância, essa soberba, essa coisa, né? De dominar. É governar. É gerir. É administrar. Com amor, com caridade. Porque Deus fez o mundo, fez as coisas todas. Por último, ele fez o ser humano. Então, primeiro ele fez o ar, o oxigênio, fez a água. Então, tô falando de uma forma bem simbólica aqui, mas ele construiu tudo, fez as criações, depois o homem, né? E aí o homem encaixava em cima disso, mas ele fez tudo isso para o homem viver aqui. Então é para nós desfrutarmos disso. Não do pecado, mas desfrutarmos da criação de Deus. Então eu estou entendendo que você está dizendo isso, que você está falando, olha, governem, mas governem conforme a imagem e a semelhança. É isso. Exato. E a maneira que Deus governa sobre tudo e todos é baseado no amor, né? Nos atributos de Deus é o amor. Interessante, quando você pega a palavra amor em hebraico, ahavá, a raiz da palavra ahavá é hav, que significa dar. Ou seja, quando eu amo, qual que é a minha maior expressão de amor? É quando eu me dou. Então, quando a gente lê aquela parte lá em João, famosa, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então lá tem a Rav e tem Ravi. Tem essas palavras. Ahavá e Rav. Ahavá e Rav. Porque o texto está explicando a maneira de Deus amar. Que é dando. Então, ele amou de tal maneira, então a tal maneira foi dar. Interessante. Porque ninguém pode dizer que ama alguém se não se doa a esse alguém, se não há, como você mesmo afirmou, amor, caridade. Sim. Fala muito de dar. Aqui só reforçando tá até entre aspas, né? No 1:26, Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse conforme muda bastante o entendimento de algumas pessoas que vêm falando de um jeito solto, né? É conforme a nossa. Meu pai é falecido recentemente e aconteceu agora, eu fui viajar com a minha mãe, meu outro irmão, minha família, né? Minha esposa, filhas. E teve um momento que eu estava próximo dela assim, e aí ela conversando com a gente, eu saí para ir pegar uma coisa e dei a volta e ela não viu eu saindo. E eu fiquei do outro lado, de onde nós estávamos, e ela saiu e nem se tocou que eu não estava mais ali. Ela não percebeu também. Ela saiu caminhando. Quando ela me viu, ela ficou branca. Os lábios dela afinou. Ela quase passou mal. Ela deu uma olhada assim. E eu falei, o que foi, mãe? Juliano? Eu falei, sim. Meu Deus, por um instante eu vi o seu pai. Então, assim, não é algo místico que nós estamos falando. Nós estamos falando de algo que lembrou, tem a ver com a semelhança. Algum atributo, alguma coisa. Que é representação. Que essa representação. Nesse momento você representou seu pai na visão dela. Meu Deus. E em alguns momentos eu levanto rápido da cama de manhã ou passo pelo espelho rapidamente assim, e se eu não olhando para ver alguma coisa característica do meu reflexo, eu às vezes vejo um trejeito do meu pai. Eu vejo alguma coisa assim, olha, lembrei do meu pai. Em mim mesmo, né? Meus outros irmãos também, claro.
Mas é muito interessante isso quando a gente fala da imagem. Imagem assim, direta. Agora, a semelhança tem esse conforme, né? Então, isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Com certeza. Com Porque certeza. se nós carregamos essa semelhança, quando alguém olha para nós, no nosso dia a dia, ele vai enxergar em nós, se nós estivermos conforme essa semelhança, que é o Filho de Deus, eles vão enxergar um cristão, um pequeno Cristo. Exato. Ele vai enxergar uma parte de Cristo, uma parte do corpo de Cristo. Não tem como não acontecer isso. Na verdade. E essa expressão, ela acaba sendo de modo espontâneo. É espontâneo. Já teve... Quanto mais espontâneo, melhor. Né? Eu já vivi várias experiências do tipo de, às vezes, estar num ambiente que não tem nada a ver com o ambiente de igreja. Não tem nada a ver mesmo. Você está num ambiente assim, a pessoa fala assim, você é cristão? Depois de um cumprimento, depois de fazer um pedido de um café, né, pedir um restaurante, aí o garçom lhe perguntava, você é cristão? Eu me lembro também do contrário, eu estava numa churrascaria, estava com outro pastor, a gente conversando, eu, obviamente, na churrascaria, o pessoal está se servindo. Mas tinha esse camarada que passava, servia, assim, olhando, não tinha nada de diferente. Tinha características um estereótipo. Do evangélico. Não havia um estereótipo, porque todos de uniforme, todos com licença. Mas, de alguma maneira, ele expressava Cristo. Porque quando olhávamos para ele, ainda eu conversei com o pastor Luiz, eu falei assim, naquele momento eu falei, pastor, que cara ali é cristão, aquele cara ali está carregado do Espírito Santo. Ele tá exalando Cristo. Aí o pastor Luiz olhou e falou assim, cara, não é que eu senti mesmo? Eu falei, não, vamos tirar a prova. Às vezes o pessoal servindo, quando chegou nele, aí a gente perguntou, cara, você é cristão? Ele, sim, sou cristão, creio. E aí começamos ali a conversar, aí acabou. Aí quase que ele não saiu da nossa mesa mais. É outra dinâmica. Né? E aí foi bacana que a gente pediu, né, as carnes que a gente queria, ele vinha. O cristão tem dessas, né? Deu colaborar com o outro. Mas foi muito bacana, porque também o inverso foi verdadeiro. Assim. Eu tive essa experiência de alguém perguntar para mim. Sim, e você também percebeu no outro. E foi muito nítido. E o outro ponto, reinar. Nós estávamos falando da governança, agora é o reinar. Tem a ver a continuação? Então é uma sequência? Não, tem a ver, caminha juntos, porque quem é que reina não sobre pessoas, mas quem é que reina sobre situações e circunstâncias? Aquele que reina sobre si mesmo, aquele que tem domínio e gestão das suas próprias emoções. Então, fruto do Espírito Santo. Começa por aí. Então, o verdadeiro cristão, quando eu digo verdadeiro, é no sentido de aquele que está caminhando como um pequeno Cristo, né? Expressando esse fruto do Espírito. Sendo assim, esse que está expressando a Cristo, ele obviamente está reinando, está governando sobre suas próprias emoções. Ele não faz qualquer coisa, ele não fala de qualquer jeito, ele não bebe qualquer coisa. Ele é intencional no seu viver. Aí entra no culto racional, né? Ele começa a ter mais racional a vida dele. Ele tem fraquezas? Tem pecados? Tem. No olhar, no falar, mas ele busca voltar-se para esse exercício diário, né? De dominar sobre as próprias emoções, e não só dominar sobre as próprias emoções, mas também exercer um domínio nessa intencionalidade de viver o propósito de Deus. Certo. Eu vou fazer uma pergunta agora, não sei se isso vai ser desconfortante para você, mas pelo que eu já percebi, não é. Quando a gente vai para o terceiro ponto agora, que é cumprir o propósito. E você citou algumas coisas, citou o copo como utensílio, inclusive. E Paulo, se eu não me engano, o apóstolo, ele fala de vasos que uns são para a honra e outros são para a desonra. Então, cumprir o propósito, o assunto é esse, que é o terceiro ponto. E vasos, ele tem um propósito, tem uma finalidade, e aí tem uns que vai para a honra e outros para a desonra. Como é que você enxerga isso, dentro desse contexto que nós estamos falando? Os vasos foram criados pelo mesmo oleiro, vamos falar assim. E falando de cristãos, assim como o apóstolo Paulo vai aplicar,
uns foram criados para honra e outros para desonra. Mas imagine, o criador, o que criou o copo, ele falou, vou criar esse copo aqui para conter líquido e outro eu vou criar para poder fazer lâmpada. Mas o objetivo do copo não é fazer lâmpada. Mas o copo é um ser inanimado, não tem... Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o poder de escolha e decisão. Eu sei que esse assunto, livre-arbítrio, é cheio de nuances e um certo tipo de complexidade. Mas é falar reto. Mas a maioria entende. Mas é fato que a Bíblia nos mostra que temos esse poder de escolha. Sim. É fato. Então, quando esses vasos de honra e vasos para desonra, uma vez que foram criados pelo mesmo Criador, ou do Criador quer que a obra seja perfeita, Sim. Quer que a obra seja, possa expressar o propósito pelo qual foi criado. Mas uma vez que eu não vivo o meu propósito, e qual que é o propósito soberano? Aí vamos para a introdução da nossa conversa, que é expressar a Cristo, revelar o Filho. Uma vez que eu não estou revelando... E hoje, Juliano, vamos ser sinceros, hoje em dia, não tem valor algum dizer que eu sou cristão, eu sou pastor, eu sou ministro do Evangelho. Vivemos num mundo muito louco. Cada dia uma notícia, cada dia um escândalo, cada dia um negócio muito louco. Então é no dia a dia que eu vou expressar. E é no dia a dia do meu comportamento, do fruto que eu estou produzindo, é que vai revelar se eu sou um vaso para honra ou um vaso para desonra. Não é eu que falo, é o que sai, o que está acontecendo. É o que o próprio Cristo diz. Eu vou conhecer, usando um exemplo bobo aqui, estou andando na rua, aí um pé de laranja, carregado de laranja, fala assim, e aí, Kleber Malaquias, você tá bom? Rapaz, você acredita? Hoje eu tive uma revelação. Eu falei, o quê? Aí ele diz assim, cara, eu sou um pé de goiaba. Eu sou um pé de goiaba. Eu acordei, hoje eu bati no peito, eu falei, sou um pé de goiaba. Chupa essa goiaba. Não vai dar, né? Vai estar carregado de laranja. Entende? Então, eu posso chegar aqui e dizer, eu sou um ministro cheio do Espírito Santo. Eu sou... Posso falar. Quem convive com você, né? Todo dia. Pergunto pra minha esposa, quem é Kleber Malaquias? Pergunto pros meus filhos, quem é Kleber Malaquias? Aí é coisa mais embaixo. Pergunta com quem caminha comigo todo dia. Nós temos alguns membros da igreja lá, da nossa comunidade, que praticamente está todo dia com a gente. E parte, né? Convívio, e quando eu digo convivem com a gente, não é convive dentro das quatro paredes. É ir no supermercado. Sim. Coisas cotidianas. É ir no mecânico. Você inclui a vida cotidiana. Exato, é ir no mecânico. As práticas da vida. E quebrou. Ser humano normal. Quebrou o carro. Como é que eu vou reagir? E aí? O cara fechou a gente no trânsito. Como é que eu vou reagir? Alguém foi injusto com você em uma fila, um negócio, um procedimento, algo burocrático. Como é que você reage? Quem você pensa que você não me conhece? Eu tenho X diplomas. E aí? Então, é nesse momento que eu sei quem são os vasos para honra e para desonra. Isso nós estamos falando desses vasos dentro do reino de Deus. De modo prático. Falando lá no reino dos céus, nós estamos falando dentro do reino de Deus. Exato. Já agora, prático, não é amanhã. No dia a dia. Não é quando o Cristo voltar, já é dentro desse reino. Então, olha que interessante, nós estamos falando de governar, nós estamos falando de reinar e nós estamos falando de cumprir seu propósito. E a pergunta que vem agora é, o quanto você tem cumprido o seu propósito nessa terra? O quanto você está cumprindo o seu propósito? Isso é muito importante você pensar. Se a gente parar para pensar e observar na parte que nós lemos aqui, que foi Mateus 4, 23, vamos tirar 3 palavras que Jesus estava cumprindo naquele momento o propósito dele. A primeira palavra é ensinando. Então, ensinar. Só pode ensinar quem teve a disposição de sentar para aprender. Então tem muita gente que quer ensinar aquilo que não domina, porque não teve humildade para sentar para aprender. E quem ensina, ele realmente precisa ter a humildade de aprender.
Enquanto eu aprendo, eu ensino. Enquanto eu ensino, eu aprendo. O exercício da humildade está aí. Então, ensinando, primeira palavra. Segunda, pregando. E terceira... E há um conteúdo nessa pregação. Qual é o conteúdo dessa pregação? A boa nova do reino. Porque tem gente que prega outras coisas aí. É importante salientar isso. Conteúdo. E a terceira palavra é curando. Exato. E aí, sem querer deixar a coisa muito mística e tudo mais, alguém pode dizer, mas quem cura é Deus. Quem faz é Deus. É óbvio que quem faz tudo isso é Deus. Mas como um verdadeiro cristão, pequeno Cristo, você precisa exercer pelo menos esses pilares do ministério e obra, da vida, da pessoa e obra de Cristo Jesus, que tem esse tripé, né? Porque parece que na Bíblia tem sempre esses 3 pontos, tudo 3, né? Pai, Filho e Espírito, aí o homem espiritual e corpo, aí as 3 faculdades do espírito, consciência, intuição e comunhão, as 3 faculdades da alma, mente, vontade e emoção, as 3 faculdades do corpo, locomoção, sensação e instinto, o tempo passado, presente e futuro, a eternidade era, é e há de ser, o céu, primeiro, segundo, terceiro céu, mas tudo tem 3, né? Átrio, santo lugar e santíssimo. Então até o ministério e obra de Jesus se resume em 3 pontos. E Jesus, ao falar com os discípulos, dando uma direção para os apóstolos, ele disse, cidade que você entrar, cure os enfermos. Nós temos Tiago falando, instruindo a igreja. Sabe? Tiago é uma carta muito poderosa, principalmente quando a gente fala de gestão eclesiástica. Tem alguém enfermo dentro da comunidade? Chama os presbíteros, chama o presbitério para ungir com óleo, para oração. Mas o texto diz, porque alguém também pode se apegar no óleo. É a oração da fé. O texto deixa claro que o que salva o doente é a oração da fé. Se perguntar para a pessoa, você crê que Deus pode te tirar dessa cama? Eu creio. Pode orar. Porque acredite, Juliana, eu já vi situações assim, ó. Pessoas, vamos orar na casa de fulano. Mas cadê o azeite? Não, mas ninguém trouxe. Fulano, você não tem no carro? Não, não tenho. Vou lá na igreja, mas a igreja tá... Fala que não dá para ir. Como fala que não dá para ir? Não, porque não tem azeite consagrado. Não, é a oração. Não, é a oração da fé. É a oração da fé. Então vamos entender de modo prático e objetivo. Jesus instruiu para que o cristão, ele diz, esses sinais seguirão os que crerem. E dentro desses sinais, ele diz, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Agora, não adianta também o cristão ficar nessa ilusão de que não é só para quem tem dom, só para quem foi chamado para isso. Não, o chamado para impor as mãos é para todo cristão, é para todo aquele que crê. Então não há uma exclusividade. E você só vai saber se você aplicar. Você só vai... Como que eu vou saber se essa dieta vai me dar uma boa performance? Aplicando. Fazendo a dieta. Como eu vou saber se esses livros realmente vão me ajudar no meu desenvolvimento humano? Não sei a capa dele. Não. Leia. Vamos ler e aplicar. Se for bom, deixa que fique. Se for ruim, deixa que vá, né? Exato. Meu querido Kleber, pastor, se você pudesse dar um conselho agora para quem está nos ouvindo, baseado em tudo isso que nós conversamos, que conselho seria esse? O conselho que queima no meu coração, que faz parte da minha fala, do meu ensino, da minha pregação, do meu estilo de vida, dependa unicamente da graça de Deus. Se eu pudesse finalizar esse período com apenas um conselho, creia na graça de Deus em Cristo Jesus. Ponto. Amém. Quando Paulo pediu ao Pai, rogou, pedindo que tirasse dele aquele espinho, aquilo que atrapalhava ele, provavelmente como apóstolo, atrapalhava ele como ministro, o Senhor falou para ele, a minha graça te basta.
Então é nessa graça que nós vamos ficar, né? A graça Exatamente. de Deus, que foi revelada para nós através de Jesus Cristo. Essa é a nossa maior graça que a gente podia ter recebido. E que bom a gente parar um momento na nossa vida, poder, por aí, 50, 60 minutos, conversarmos, falarmos dessa graça maravilhosa, desfrutarmos dessa graça através das Escrituras. Nós dois tivemos o privilégio de ir lá e ser imerso dentro dessa Escritura geograficamente, tendo esse contato, não por uma questão de idolatria, mas por uma questão de geografia, de contexto, de história, de visualizar pontos. Quando a gente lê que ele ensinava na sinagoga, a gente sabe exatamente que jeito que é a sinagoga, onde que estava, por que não era no templo. A gente entende por que existia a sinagoga, por que não existia aqui. Então, quando a gente entra nesse universo da graça, tudo vai se transformando em graça. Então, desfrute mais da graça que Deus nos deu. Esse é meu convite. Desfrute e ouça esse conselho que o pastor Malaquias nos deu hoje. Vale a pena. Continue acreditando que é possível, mesmo tendo aflições. Em Cristo nós temos paz. Está aflito, está turbulento, volte-se para Cristo. Ele está em nós. Está faltando Cristo em mim, volte-se para a Escritura. Exato. Não consigo. Dobre seu joelho ou fica num cantinho quietinho. Não sei falar com Deus, não consigo. Só geme. A alma já está gemendo. Ela conversa, né? O Espírito Santo que está em nós fala com Intercede por nós. É maravilhoso. Com Isso é gemidos graça. inexprimíveis. Exatamente. Exatamente. Deus abençoe, pastor Malaquias. Agradeço o convite, uma honra. Meu querido Kleber, acompanhe ele tem um trabalho lindo, bonito no Instagram. Fiquem à vontade, desfrutem também disso, dessa semelhança que a gente vai vendo de mais um cristão na Terra. Deus abençoe a você que ficou até agora e eu tenho certeza que depois de tudo isso você vai curtir. Se você não curtiu, claro, você tem todo o direito de colocar um joinha para baixo. Mas se você curtiu, achou importante e pensou em pelo menos uma pessoa, compartilha com essa pessoa esse conteúdo aqui. Essa pessoa precisa ouvir o que você ouviu, ela precisa entender o que você está entendendo agora. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Deus abençoe você, Nagai, que está sempre junto com a gente, sua família. Deus abençoe mais uma vez. Amém. Por estar aqui. Me sinto honrado de você conceder esse momento de verdade. Porque você disse para mim no começo que era uma das primeiras, você falou a primeira, né? Assim, nesse modelo, né? Foi a primeira, essa foi a primícia. Que bom. Então, para mim foi um privilégio, uma honra. Deus abençoe, viu? Amém. Fique na paz de Deus e até a próxima. Shalom, shalom. Shalom.